A irmã Sebastiana, ela pede para que a igreja ore em favor do Leonardo Ribeiro. É uma criança de 4 anos que na segunda-feira vai se submeter a uma cirurgia da cabeça, uma cirurgia de risco. Então ela pede para que a igreja ore. A família dele não é adventista, né? Estão bastante desesperados, mas que nós possamos lembrar do Leonardo. Também gostaria de pedir em favor da minha neta, a filha do Tom, a Lauren, que na terça-feira também irá passar por uma cirurgia difícil do coração. Pedimos que também que a igreja lembre-se da Lauren. Então, portanto, do Leonardo e da Lauren, lembre-se nas suas orações. Vamos nos colocar de joelho e vamos falar com o nosso Deus. Nosso eterno Deus, nosso Pai, nosso Criador, a Ti toda a honra seja dada, porque só o Senhor é Deus. Nós queremos, Pai, nos colocar diante de Ti neste momento. Em primeiro lugar, com o nosso coração agradecido pelas grandes bênçãos que até aqui o Senhor tem nos proporcionado. Também, Senhor Deus, queremos colocar diante de Ti a nossa vida, a vida da nossa família, porque, Senhor Deus, nós sabemos que o Senhor pode todas as coisas. Queremos, em especial, pedir a Tua bênção sobre o Leonardo, ainda uma criança de 4 anos, que irá passar por essa cirurgia difícil, mas nós acreditamos que o Senhor é o médico dos médicos, o Senhor dos senhores, e que pode, Senhor Deus, estar ao lado dele e operar um grande milagre para a Tua honra e para a Tua glória. Também queremos colocar a vida da Lauren. Nós também cremos no Teu poder, na Tua misericórdia, e que tudo é feito para honrar e glorificar o Teu nome. Sabemos que o Senhor está do lado dela e que nada de mal vai acontecer. Também queremos pedir a Tua bênção sobre a Tua igreja que está prostrada diante de Ti neste momento. Viemos aqui, Senhor Deus, com o objetivo maior de Te adorar, de Te exaltar, mas também, Senhor Deus, de aprender um pouco mais de Ti para a nossa caminhada cristã. Por isso pedimos que o Senhor se faça presente através do Teu Espírito Santo, também que a mensagem aqui dita possa encontrar morada no nosso coração e que possamos, através da mesma, crescer um pouco mais diante de Ti. Nós Te agradecemos por tudo e ainda rogando a bênção muito especial sobre as pessoas que nos visitam nesta manhã, para que eles possam também, Senhor Deus, receber uma bênção especial, sentir a necessidade de estar mais perto de Ti, de voltar mais vezes para Te adorar. Em nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor, nós oramos agradecidos. Amém. De todo o meu coração quero pedir que Deus possa vir morar em tua vida, que te guarde ao entrares ou saíres de qualquer lugar, proteja o que é teu, te faça crescer e prosperar, que seja o teu viver só do Senhor, que possas com tuas palavras falar de amor, mas peço para Deus te guardar. Preciso também
te dizer. Permite que Deus transforme teu viver, para que vivam sem medo e sem culpa, para que encontres a paz do Senhor, sem ter a esperança de ver Jesus voltar. Mas peço para Deus te guardar. Preciso também te dizer. Permite que Deus transforme teu viver. Permite que Deus transforme teu viver. Amém. Quero dizer que os números que eu vou dar agora, irmãos, não quer dizer que a igreja assim está fantástica, mas quer dizer que a igreja está melhorando. Então é o seguinte, a associação, através dos relatórios que a igreja envia, ela pegou exatamente da seguinte forma: como nós começamos o ano e como nós terminamos o ano. Essa porcentagem de crescimento na escola sabatina, naqueles que está no cartão da escola sabatina, que é anotado. E nesse relatório, dentro da Sul Paranaense, nessa percentual, e não em números, porque tem igrejas maiores, tem igreja menor, percentualmente, eu não tenho do sítio cercado, mas eu tenho do distrito todo. Do distrito todo, o sítio cercado ficou em primeiro lugar. É o maior percentual de crescimento. Né? E eu fiquei, porque é muita igreja, né? Muito distrito, e ficar em primeiro lugar significa que a igreja está fazendo duas coisas. Está melhorando o estudo da lição, e os outros itens que estão ali também. E significa que professores e secretários da igreja aqui estão preenchendo direitinho os relatórios. E no outro número, que é parecido, a secretaria da igreja preencheu tudo direitinho e eles classificaram lá como que estão as igrejas, inclusive a do sítio cercado, e elas estão aqui nesse distrito, todas elas no top, no máximo. Foi bem preenchido, e se não foi, outros não fizeram melhor que a gente. Mas isso, irmãos, não significa que a igreja está ótima. Isso significa que a gente está menos ruim que os outros. Nós precisamos melhorar mais e mais ainda. A outra informação que eu quero dar, eu já passo aqui com o tema. Eu quero dizer, o tema de hoje é totalmente fiel. Não parcialmente. Totalmente fiel. E aproximadamente uma vez por ano eu procuro falar com a igreja sobre os dízimos e ofertas. Esse é o tema que eu quero conversar com vocês hoje. Eu continuo falando e vou falar sempre porque eu entendo que esse assunto é um assunto importante para a nossa fidelidade. Não é o único assunto, não é. Mas é um dos assuntos que eu consigo, eu tenho na mão, você não enxerga, então eu posso te mostrar, porque eu não devo ficar mostrando para os outros como que está cada um. Eu tenho os nomes, assim, das pessoas, aqui eu não trouxe, não me interessa também, mas pelos valores, para a gente avaliar como que está indo a igreja. E a igreja tem se desenvolvido muito bem. Mas aqui eu consigo ver, por isso eu entendo que esse assunto é importante, mas eu não consigo ver se você foi certinho na guarda do sábado. Como é que eu vou saber isso? A lição diz que Deus vê tudo, mas eu não vejo. Eu não mal vejo sem óculos, né? E não consigo ver se você é fiel nos outros assuntos da fidelidade da igreja, em relação aos mandamentos de Deus, no culto familiar. Não consigo ver se você faz pôr do sol. Não consigo ver como você tem andado. Então eu trabalho com esse assunto que eu consigo ver. Eu tenho os números. Mas eu tenho um pensamento. Quando esses números estão maus, dificilmente os outros estão bens. Mas também não significa que se os números aqui estão bem, os outros estão bem. Porque eu já vi muitas pessoas que são fiéis bem certinho nesse assunto financeiro, mas não é no resto. Mas normalmente, quando alguém está bem aqui, também é bem no resto. Normalmente, é o normal. Agora vamos ao número que eu quero dar para vocês. Eu tenho minha estatística. Eu olho a minha estatística. Qual é a minha? De quando eu chego e quando eu saio. Tá bem? Então eu cheguei aqui em 2012. De 2012 para cá,
tanto dízimo quanto oferta, nesta igreja e em qualquer uma das outras igrejas, dobrou o número de dinheiro. O valor. Dobrou. Então, se a gente, vou dar um número pequeno, se a gente ganhava, se entrava 100, agora entra 200. Vou dar mais um número para os irmãos. E talvez alguns líderes aqui não gostem da minha informação que eu vou dar, mas eu tenho que dar para vocês. A igreja não está precisando de dinheiro. Pode dizer amém. Não está. Não está precisando de dinheiro lá na associação. Não está. Pode ficar tranquilo, que eu fico desesperado. A igreja precisa de dinheiro. Não está precisando. Hoje, nós estamos vivendo uma situação que a preocupação é materiais como este que a gente está produzindo. Porque você sabe, esse livro aqui não custa R$1. Ele custa muito mais. Se fosse barato, seria uns R$10. Se fosse barato. Né? Tente produzir um livro que você vai ver. É caro. Mas o que acontece? Vem aqui uma contribuição da casa publicadora e depois dos órgãos que é divisão, união, associação, e aí a gente paga, entre aspas, R$1 só para que a pessoa dê valor e entregue a alguém. Então, nós temos materiais. Nós temos materiais excelentes. Eu vou dar um material, já aproveito para passar a informação. Eu trouxe aqui, olha. Todos os irmãos, isso aqui valeu para o ano passado, mas continua valendo. Todos os irmãos que estão dando estudos bíblicos, você vai conseguir um panfletinho desse aqui, com a direção do Ministério Pessoal, que eu creio que eles ainda não têm, mas terão. E você, quando você der 3 estudos bíblicos, você ganha uma camiseta igual àquela que foi dada no final do ano passado, ali naquele congresso lá. 3 estudos bíblicos e você ganha uma camiseta daquela para dizer, ó, eu estou participando do Ministério Pessoal. Sabe quanto custa uma camiseta dessa? Multiplique isso aos milhares, que é o que foi distribuído. Daí você fala, puxa, que caro. Não se preocupe, a igreja tem dinheiro. Fique tranquilo. Aí você fala, então por que você vai falar do dízimo e oferta? Porque não tem nada a ver com dinheiro. Tem a ver com fidelidade. Então, para você ter uma ideia, se começar a sobrar dinheiro, ao ponto que a gente já não sabe mais o que fazer com o dinheiro, a gente começa a mandar para não tem. Olha, no ano passado, na virada dos 2 anos aí, 2013 para 2014, a União Sul doou igrejas para o Paraguai e igrejas para o Uruguai. Paraguai porque, infelizmente, é uma pena, eles têm poucos recursos, diferente um pouco da gente, e o Uruguai até que tem algum recurso, mas a igreja é um pouco mais difícil de trabalhar lá, a questão da conversão mais lenta. E precisava de igrejas novas, a igreja doou. Daí você fala, puxa, eles doaram para eles, por quê? Porque temos que doar, que a nossa igreja não é local, a nossa igreja é mundial, porque a mensagem que temos é mundial. Eu já vou ler Bíblia com você, fique tranquilo. Eu só quero passando para você entender. Como é que você não deve de doar nem seu dízimo e nem sua oferta? Não deve, não faça. Mesmo que alguém te insista, eu quero dizer como pastor da Igreja Adventista, não faça. Não doe por impulso. Veja bem, impulso que eu falo é aquela coisa constante, porque em alguns momentos é uma coisa que não é impulso, é emergência. Você vê que tem que ser doado porque quebrou o telhado, a igreja não está com recurso momentâneo, por emergência você dá para ajudar. Isso não é isso que eu estou falando por impulso. O que é por impulso? Por impulso é quando alguém faz um apelo lindo e você fala, eu vou dar. Deu, não dê. Não é assim que Deus quer. Já falo como Deus quer. Não dê também porque há um projeto que você gostou do projeto. Ou porque a pessoa que veio aqui na frente é simpática e ela fala toda sorridente e aí você pega seu dízimo, sua oferta, agora eu vou dar, porque aquele irmão falou tão lindo. Não dê. Isso não é fidelidade. Isso é dinheiro, mas fidelidade não é. Algumas vezes nós damos algumas coisas e quando essa coisa acaba, a gente para de doar. Normalmente isso está ligado à construção de igreja. Quando a igreja está construindo, as ofertas disparam. Em quase todas as igrejas. Acaba a construção, as ofertas caem. Mal tem, às vezes, para pagar água e luz, conforme a igreja, conforme o tamanho da igreja. Então, não é para você dar por causa de um projeto, porque alguém falou alguma coisa bonita, mas é porque você está, sabe, fazendo uma dádiva a Deus. Você está cultuando a Deus, dizendo a Ele que você gosta dEle e que você quer participar das obras de Deus. Você não se importa. Eu não sei se... Eu pensei, o pessoal filma tudo que a gente fala, né? O pessoal da internet vai ver aqui, mas eu vou falar. Eu vou dizer o que gosto. Eu acho tão bonito quando recolhem a oferta na Igreja Central de Curitiba. Daí você fala, por quê? Porque lá eles têm dinheiro.
Mas os irmãos continuam doando. E eu tenho brincado, vá lá e ache defeito naquela igreja em termos de construção. Não tem, a igreja é novinha, mas eles continuam doando. Esta é a oferta ideal, eles não são os únicos que fazem isso, mas é só para exemplificar, porque você consegue ver isto. Então a oferta ideal é o seguinte: não me importa o que está sendo feito com o dinheiro, o que me importa é que eu esteja entregando o dinheiro. Anás e Caifás não usavam corretamente o dinheiro no tempo de Cristo. Cristo chicoteou os que vendiam na porta, mas em nenhum instante ele disse que não era nem para ofertar e dizimar lá aquelas pessoas. Ele reclamou apenas dos vendedores que estavam fazendo da igreja um comércio. Eles estavam enriquecendo. Não se preocupe, irmãos, não tem nada a ver esse pessoal da igreja que compra, que canta e vende CDs, nada a ver um assunto com o outro. Nada a ver, eles não estão fazendo comércio, você realmente está comprando CD. Eles lá não, eles vendiam as ovelhas de forma errada, mentirosa, porque o sacerdote negava lá dentro e fazia comprar do vendedor lá fora por preços absurdos. Ritual do santuário, você acha isso na internet de graça, leia o livro, você vai ver. Nada a ver o que estava vendo ali. Mas Jesus não disse, essas pessoas você não leva o dinheiro, dizendo, leva lá, seja dizimista, seja ofertante. E eles, a Bíblia diz para ser fiel, se eles estão fazendo errado, vão se acertar com Deus. Ok? Vamos à Bíblia agora. Agora vamos ver o que a Bíblia fala para a gente fazer. 1 Coríntios 16, verso 2. 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 2. Capítulo 1 Coríntios 16, versículo 2. Como que você deve de ofertar? E dizimar também, as duas coisas. Ok? Diz a Bíblia. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha parte em casa, conforme a sua prosperidade, e vá juntando para que se não façam coletas quando eu for. Eu preciso colocar você no contexto, senão você não entende o que está acontecendo. O que acontece é que Paulo, ele ia numa cidade, pregava, fundava uma igreja. Quando a igreja estava estruturada, ele viajava para outra igreja. Esta igreja, nesse momento, estava estruturada. Paulo precisava de oferta deles para ajudar na outra igreja que ele estava passando. E ele diz, eu vou passar por aí. Talvez se tivesse acontecido num outro instante, ele diz, mas que desta vez não seja como aquele dia, que eu cheguei e vocês foram na casa das pessoas perguntando se tem dinheiro para dar, porque eu estou viajando. Ele falou, não, você já começa a semana já guardando o dinheiro, entrega o dinheiro na igreja, quando eu passar já está recolhido. Então, quando ele está dizendo isso, ele está dizendo que minha oferta, meu dízimo, deve ser planejado e feito isso separado de uma forma correta. Não num impulso, vou ver se tem dinheiro no bolso. É isso que ele está falando. Como a maioria é salariado, então eu vou falar aos assalariados. Quem não é, se adapte a isto. Você recebe que dia? Dia 10, que acho que é o dia normal da maioria receber, né? Dia 10. Dia 10 você pegou o teu pagamento, eu vou dar um valor só para te fazer a conta. Ganhou R$1.000, você separa R$100 do teu dízimo, que é 10%. Quanto é a sua oferta? Não sei. Eu vou jogar 5% para a gente conversar aqui, porque isso é um assunto entre você e Deus. Então 5% de R$1.000, R$50. Você separou, coloca no teu envelope, dízimo R$100, coloca no teu envelope também ali, naquele papelzinho, pacto, R$50, entrega teu envelope. Quando você vai dar dinheiro novamente para a igreja? Próximo mês. Aí você me diz assim, mas recolhe a oferta toda semana? Toda semana, porque as pessoas recebem variadas, não tem uma data correta. E alguns recebem com mais de uma data e ele quer trazer o dinheiro à igreja. Aí você diz assim, e domingo à noite, eu não sei se a quarta também tem recolhido? Tem recolhido. Daí o que eu faço? Nada, se você não tem nada para dar, porque você já deu, porque alguns são visitantes, alguns têm algum motivo especial que ele quer doar e a igreja deixa livre. Se você prestar atenção, não entra muito dinheiro nesses dias, mas está à disposição para aqueles que têm esse desejo, para não esperar até sábado para ele entregar, ele pode fazer isso. Então, como é a minha oferta e meu dízimo? Planejado. Agora abra a Bíblia em Deuteronômio e deixa aberto que eu vou ler mais uma passagem. Deuteronômio 16. Deixa ela lá que daqui a pouco eu leio de novo. Deuteronômio 16, versículo 10. Deuteronômio 16, versículo 10. Eu vou lendo porque interessa mais o final. 16, verso 10 de Deuteronômio.
E celebrarás a festa das semanas do Senhor teu Deus com ofertas voluntárias da tua mão, segundo, essa parte que mais interessa, segundo o Senhor teu Deus te houver abençoado. Já falei isso um dia, eu vou repetir para a gente ficar dentro do contexto todo aqui. Quem morreu ano passado, levanta a mão. Fala a verdade, você estar vivo não é uma bênção? É uma bênção. Quanto vale essa bênção? Não tem valor. E nós temos outras bênçãos que não têm valor. Uma cura, quem sabe alguém esteve doente, alguém que estava angustiado por alguma coisa da vida foi resolvido, alguém que estava desempregado e arrumou um emprego, e isso não é só dinheiro também, é porque é a realização da vida. Quanto vale isto? Não tem valor. Então, se você for doar de acordo com a bênção que você recebeu, você tem que dar tudo o teu dinheiro e vai ter que pedir dinheiro emprestado, porque ele não vai pagar. Então, o texto diz aproximadamente o que estou dizendo. De acordo com o que você ganha, você dê aquilo que você planejou com Deus. Digamos que, usando um exemplo, alguém deu R$1.000. Ele ganhou R$100 de dízimo, 50 de oferta porque ele optou por 5% de oferta. O patrão gostou do trabalho dele, o salário dele mudou para 2.000. Se ele seguir esse texto, quanto será seu dízimo? 200. Quanto será sua oferta? 100. É isto que a Bíblia está falando de abençoado. Você faz um plano com Deus, dentro do plano com Deus, você segue aquele plano até que você converse novamente com Deus. Quem define isso? Você e Deus. Não sou eu. Você e Deus. Dízimo está definido, 10%. A oferta, sim, você conversa com Deus. Agora aí mesmo nesse capítulo, só que agora versículo 16, versículo 17. Diz a Bíblia: 3 vezes ao ano, todo varão entre ti aparecerá perante o Senhor teu Deus no lugar que escolher. Olha lá, para festas de pães asmos, na festa das semanas, na festa dos tabernáculos, porém não lhe aparecerá de mãos vazias perante o Senhor. Então, quando eu vou para cultuar a Deus, eu não devo de ir de mãos vazias. Daí você fala, mas acabou de falar que é uma vez por mês. Tudo bem, fique tranquilo. Você já fez a sua parte. No momento especial, você não deve vir de mãos vazias. Ok? Aí alguém fica preocupado com esse texto e se preocupa que quer ofertar semanalmente. Então vamos dizer que a tua oferta seja R$100 no mês. Isso é um chute, porque tem gente que ganha bem mais, tem gente que ganha bem menos. Mas é só para a gente ter um parâmetro. Você pode fazer assim, olha. Você separa 85 e põe no teu pacto. Deixa 15 à parte. No sábado seguinte você traz 5, no outro sábado mais 5, no outro sábado mais 5 e põe na salva, já deu os teus R$100. Outras pessoas têm feito assim. Divide aquilo em 4 vezes, 4 envelopes de 25 e entrega. A tesouraria vai ter problema para registrar esse negócio, mas você tem esse direito de fazer isso. Mas o que é importante é que você não pode passar o mês planejado com Deus e vir com a mão vazia. É isso que o texto está dizendo. Então, eu devo de trazer a oferta. Eles aqui traziam 3 vezes ao ano, mas você vai lembrar que eles viviam da agricultura, da criação de animais, que é um jeito diferente de ter renda. Nosso jeito, nossa sociedade que vivemos, é financeiro mesmo, não é animal, e também não é uma vez por ano, como alguns que plantam, tem 1, 2, 3 vezes por ano, e ali ele traz o seu dízimo. Esses vão continuar assim. Mas nós não, recebemos, já separamos, já entregamos a Deus. No caso daqueles que são pessoas que vivem de renda variada, comerciantes, esses aí faz um plano com Deus, conversa com Deus e resolve esse assunto. Mas que traga de acordo com a conversa que ele teve com Deus. Conselho sobre mordomia diz o seguinte, olha, página 80 e 81, ali bem na troca da página. Essa questão de dar não é deixada ao impulso, confirmando o que eu estou falando para vocês. Deus nos deu instrução a esse respeito e especificou os dízimos e ofertas como sendo medida da nossa obrigação. Ela continua falando, mas eu paro aqui. É uma medida, eu tenho uma ideia do que deve ser feito e eu devo de seguir esses planos. Preciso da tua ajuda para gravar. Quantos por cento é o dízimo? 10%, ok? 10%, a palavra já vem de dízimo, de 10 ali. Você pode ir na origem, vem de 10%. Eu vejo que alguns repórteres policiais dizem que uma pessoa foi dizimada. Para ser dizimada no pé da letra, tinha que cortar em 10 partes. Bem certinho, né? Senão, não foi.
Mas normalmente eles picam em um monte de pedaços lá. Mas 10% é o dízimo. É isto, já sabemos disso. Não preciso nem trabalhar muito o assunto, porque a palavra já diz isto. Agora me diga, irmãos, pensa comigo. Sabe quanto o povo da Bíblia, depende de onde você está lendo, em qual trecho você está lendo. Os hebreus, por exemplo, eles traziam à congregação, à igreja, eles traziam em torno de 25%. Era a média. 10% de dízimo, mais 15% de oferta. Mas sabe quantos os israelitas, lá do tempo que a gente está lendo aqui agora, em Deuteronômio, traziam para a congregação? Em torno de 33%. É perto disso, depende do momento que você está lendo e quem está entregando. Era 10%, mais 20 e tantos por cento, 23% aproximadamente, 1/3 da renda eles traziam. Eles não se preocupavam com valores. Mas aí você fala, puxa, mas eles entregavam bastante. Eu tenho anotado aqui, se alguém quiser, eu passo as anotações para você, mas não vou ler para não ficar longo. Vou ler só os nomes. Eles traziam, além de tudo isso, ofertas na colheita esquecida, na rebusca dos frutos, na rebusca das colheitas, no ano do repouso da terra. Sabia que tem um ano que eles não plantavam nada. E isso também é dízimo e oferta, porque eles não tinham renda, obedecendo a Deus. Tem mais, na remissão das dívidas no ano sabático. No ano sabático, o irmão Manuel, ele devia para mim, e porque ele devia para mim, eu vou inverter porque o irmão é mais escurinho que eu devia para ele, e porque eu devia para ele, eu virei escravo dele. Isso que dizia, eu me tornei escravo dele. Aí no ano sabático, sabe o que o Manuel tinha que fazer comigo? Sabe, irmão? Tinha que me soltar. E se eu devesse para ele um ano antes do ano sabático, eu só trabalhava de escravo para ele por um ano. Por que escravo? Porque eu tinha que pagar a conta. Não tinha empréstimo para fazer, vai pagar a conta, você vai trabalhar para mim. Mas no ano sabático, obedecendo a Deus, era solto. Ok? Já aproveito para falar, se você receber uma visita aqui do Manuel, não fique espantado, porque ele é o diretor da mordomia da igreja. E ele vai conversar com você sobre o seu dízimo e sua oferta no momento que ele puder e você puder. Agora, tinha mais ainda, os servos liberados, que acabei de falar no ano sabático, as terras que eram liberadas, alguém devia, ela tomava a terra. Isso era lei. Você está me devendo, vou ficar com a tua terra. E ele produzia na terra. Mas no ano sabático era obrigado a devolver a terra. Isso é uma oferta, porque eles estavam obedecendo também a Deus. E isso gerava muito dinheiro. As ofertas de ação de graças que eles davam, as ofertas das paz, o resgate da saúde, tudo eram ofertas que eles entregavam e não tinham medo de entregar essas ofertas. Eles amavam entregar essas ofertas a Deus e eram abençoados. Eu conversei com alguém essa semana, para eu não ficar citando, eu não vou dizer o nome, mas essa pessoa disse para mim o seguinte, olha, que ele é um homem, ele está doando mais de 15% de oferta. E eu não perguntei os valores em dinheiro, deixei ele. E ele me disse o seguinte, olha, tenho dado, Deus tem me abençoado e não me tem faltado nada. Então, o que diz a Bíblia ali em Malaquias? Diz que se eu sou ofertante, se eu dizimista, eu posso pedir a Deus que abra as janelas do céu para mim, porque eu fiz minha parte. Não confunda, irmão, com o que os outros estão ensinando por aí. Você não vai ficar rico não porque você é fiel. Pode até ficar, mas vontade de Deus e não porque você está comprando Deus. Não tem como fazer isso. O que vai ter é bênção. E a gente acabou de ver na lição do insensato, do sábio. Bênção é você ser feliz ao lado de Deus. Se por acaso isso se transformar em dinheiro, agradeça mais um pouquinho. Mas não é isso que a Bíblia está prometendo para a gente. A Bíblia está prometendo que Deus vai cuidar de mim e de você. E eu sei que se eu abrisse aqui, eu não vou abrir porque daí eu separo quem é que está sendo bem certinho e quem não está. Então fica quieto, tá? Mas eu sei que se eu abrisse, que quem está bem certinho diria o seguinte, Deus na minha casa tem me abençoado. Quem experimenta isso tem dito isto. Sem medo. Não tenho medo de errar. A não ser que a pessoa tenha feito com intenções igual alguns têm feito. Né? Eu vou dar... a ideia é igual a fila da Mega Sena. Sabe que é aquela fila enorme de pessoas entregando? Eu vou entregar, de repente não dou sorte e fico rico. Mas não é esse o sentido. O sentido é eu ser fiel a Deus. Então, a oferta que Deus espera é a oferta que Ele pede. Então, o que Ele te pediu é isso que você traz. Então, essa história de vender a casa e trazer o dinheiro para a igreja, esqueça esse negócio, tá? A não ser que Deus tenha dito a você isto. E como Deus diz isso? De repente, a situação financeira da igreja não é mais a mesma.
De repente você fala, eu quero transformar essa minha casa numa igreja, eu faço questão de doar, isso é você e Deus. Mas no dia a dia, o que ele está pedindo é o dízimo e a oferta que você conversou com ele. Ele não aceita a oferta que ele não pede. Quer um exemplo? Caim. Caim levou frutas de vez do animal morto. Não é que frutas é mais bonito que animal morto? Deus falou, é mais bonito, mas não foi eu que pedi. Eu te pedi um animal morto. O que ele não pede, ele não quer. Ok? Então, ele espera que a oferta seja voluntária, uma oferta de coração. Lá em 2 Coríntios 9, 7, nem vou ler porque você já conhece, diz que a oferta deve ser dada com alegria. Vamos imaginar que alguém entregou na igreja entre dízimo e oferta R$400. Ele entregou. Depois ele chega em casa e fala, puxa vida, dá lá para comprar um micro-ondas novo. Nem dê. Você vai ter algum problema com Deus com isso. Né? Dê com gosto. Dê com prazer. Sinta feliz em dar. E esqueça o que vai para frente. Você vai pensar no que vai para frente como um líder, como um membro da igreja, mas não como dizimista e ofertante. Porque você pode cobrar se o dinheiro foi gasto errado, mas como um membro da igreja. E não porque eu dei, eu quero resposta ao contrário. Tá? Retorno. A oferta, Deus espera que aquela dada de acordo com as bênçãos e não buscando reconhecimento. Algumas pessoas poderão cair na tentação, eu não sei nenhum exemplo disso, mas poderá cair na tentação alguém que ele doou esperando assim, todo mundo viu que eu dei. Eu vou dar um exemplo que ninguém fez isso, tomara que ninguém fez, se alguém fez eu não tenho nada com isso. Alguém chega assim, a igreja não tem piano, eu vou doar um piano para a igreja. E daí ele fala, vocês viram o piano que eu dei? Essa oferta Deus não quer. Eu quero dar uma informação para vocês, irmãos. Presta bem atenção nesta informação. Bem atenção. A oferta correta, ideal, ok? Por que eu digo isso? Porque enquanto o dinheiro está na tua mão, é teu. Você que define. Mas se você me perguntar o que é o correto é você pegar o teu envelope de dízimo, escrever a quantia de dízimo, escrever dízimo. Segunda parte correta é você sentar-se ou ajoelhar-se diante de Deus, conversar com Ele e definir qual é o seu pacto, a sua oferta. Quando você é pactuante, irmãos, você ajudou o mundo inteiro. Daí você fala, mas tão pouquinho que eu dei, não importa. Chegou no mundo inteiro. Ele se divide e se soma. Ele divide para ficar uma parte aqui na igreja. Quem não sabe, fica 60% do pacto aqui na igreja. Os 40% eles vão andando entre associação, união, divisão, sessão geral. E vai descendo de volta para as igrejas. Por exemplo, a igreja comprou um terreno para fazer a igreja do Novo Horizonte. É do dinheiro que você enviou. A igreja está pagando um aluguel caro para a nova igreja que estamos abrindo ali. 1.300 mais ou menos, eu não tenho certeza do valor exato. Ali, de onde vem? Vem do teu dinheiro. Só que ele vai e volta. Ok? Se por acaso a igreja estivesse numa situação terrível aqui, uma emergência, esse dinheiro retorna. Você doando, teu pacto, ele chega a todos os lugares. O que não deve de fazer, irmãos? E eu vou lhe dizer por quê. Porque a oferta é egoísta. Preste atenção, não fique bravo comigo. Só quero que você reflita. Se você faz o que eu acabei de dizer, vou dar um piano e não dá mais nada. Se você deu um piano para a igreja, um piano é caro, não é uma coisa menor, né? Um livro para a igreja que estava precisando. Mas se você pegou, foi pactuante, e agora você quer dar a mais, aí a tua oferta é boa. Agora, se você pega e não entrega seu pacto e compra alguma coisa, essa oferta é egoísta. É a oferta que alguém fala, vamos comprar banco novo para a glória de Deus e para que eu fique mais confortável? Para que as outras igrejas vejam que esta é mais bonita que a deles? Essa não é a oferta que Deus está esperando. Deus está esperando uma oferta que alguém diga assim, eu não estou comprando nada. O que eu estou fazendo é dizendo a Deus, muito obrigado por tudo que o Senhor me deu. Esta é uma oferta de adoração. Então, quer dar a mais? Dê. Mas desde que você seja pactuante. Quanto deve ser o pacto? Agora eu vou dar sugestões a vocês. Alguém que ganha R$1.000, se ele for pactuante em 1%, quanto ele é pactuante? Em dinheiro? R$10. Você acha que R$10 é uma boa oferta para quem ganha 1.000? Bem mais ou menos, né? Eu vou separar um pouquinho, irmãos. Esqueça a vida espiritual, vamos ficar na vida social. Se cada um fosse ofertante em 1%, não ajuda nem pagar água e luz.
Então a gente quer chegar aqui e ter o conforto da água, papel higiênico, luz, limpeza, folhetos, livros, que tenha os equipamentos que a igreja tem, mas ele não contribui. Então, socialmente falando, 1% é muito pouco. Alguém fala assim, mas pastor, eu nunca fui pactuante, eu quero começar com 1%. Eu vou dizer para você, converse com Deus e siga a tua vida, porque é um exercício. Você está conversando com Deus, você fala assim, eu vou experimentar com 1%. Aí se der certo, daqui uns 3 meses eu experimento com 2%. Não tem problema. Oferta aceitável, para que você veja a igreja, que eu possa dizer novamente, não precisa de dinheiro, seria 5%. Oferta desafiadora, para a maioria, não para todos, porque alguns já estão mais do que isto, 10%. E daí agora, vou voltar no que eu falei no começo. Não estou aqui pedindo dinheiro, porque a igreja não está precisando de dinheiro. Quem está precisando somos nós de fidelidade. Então, irmãos, volto a dizer o que disse outro dia. Nós cantamos no início, chuva de bênçãos, o Espírito Santo vai cair. Só vai cair quando a gente aprender a ser fiel a Ele em todas as coisas. Mas digamos que, eu vou dar um exemplo assim, de um alcoólatra. A pessoa bebia e diz, eu quero ser fiel a Deus, ele não pode mais beber. E aí eu venho com a oferta do dízimo. Entre o dízimo e o alcoolismo, para o alcoólatra, qual é mais fácil? Dízimo. Então, porque todas as outras coisas que Deus pede para mim e para você, há necessidade de mudança de vida. Por exemplo, a guarda do sábado. Para quem mexe com construção, você tem que fechar o contrato com a pessoa avisando, eu não trabalho depois do pôr do sol. De sexta e o sábado não trabalho. Já vão esquentar a cabeça. Aí quando você começa a trabalhar, na segunda-feira, se você começa na segunda, alguns começam no domingo, se você começa na segunda-feira, você tem que fazer todo um planejamento de compras, de conversa com a pessoa que está negociando, para que no sábado não tenha que trabalhar após o pôr do sol. Há uma necessidade semanal. Dízimo, para aquele que é assalariado, é uma vez só. Eu tenho dito o seguinte, é igual remédio ruim, irmão. Você pega, põe o dinheiro no bolso e foi. Nem vi. É facinho, comparado ao resto. Mas quando eu faço uma análise da igreja, me deixa cheio de preocupação. Então, quando eu vejo alguns números, eu digo para os irmãos, eu fico tão feliz, irmãos. Mas quando eu vejo outros números, eu fico chateado, triste. Não porque eu não ganho nada disso. Você sabe que eu vivo do dinheiro que vocês dão, mas esse dinheiro vem da associação primeiro. Ou seja, se vocês não doarem, vem de outra igreja. Eu continuo recebendo. Eu fico chateado, é pela fé. Aonde nós estamos caminhando. Melhoramos muito, irmãos, mas muito mesmo. Mas eu quero dar algumas informações aqui para vocês em relação a dízimos. Eu não vou dar dinheiro, eu vou dar só vezes. Quantas vezes? Até que está bom o número aqui, podemos melhorar. Nós temos na igreja 307 membros, aproximado, eu estou fugindo ali o último número ali, 300 e alguma coisa. Doadores de dízimos são 267. Seria um bom número se a gente tivesse apenas os membros da igreja, mas é que a gente tem muitas pessoas que vêm nos visitar e deixam o dízimo aqui, adventistas e não adventistas, ok? Desses 267 doadores, nós temos 12 vezes, 31 pessoas, 12 vezes. Comparado ao que já vi, está ótimo. Mas comparado ao que a gente encontra na igreja, a gente fica preocupado. Alguns doaram certinho, mas houve um erro na tesouraria ou um erro pessoal. Por exemplo, ele entregou 2 vezes ali. Puxa, não trouxe envelope. E quando entrega, deu os 2 meses. Então, alguns, 11 vezes, está bom. Nós temos 24 pessoas que doaram 11 vezes. 10 vezes, 14 pessoas. 9 vezes, 22 pessoas. 8 vezes, 21 pessoas. 7 vezes, 15 pessoas. No total de 127 pessoas. De uma igreja de 300 e tantos membros. Até 7 vezes eu coloquei esse número porque foi o que a gente entendeu que é aceitável para uma pessoa que é assalariado como dizimista. Aqui tem gente que, dona de casa, que recebe às vezes, crianças que dependem de uma doação, alguns que vivem de bico e não têm um salário certo, alguns ficaram desempregados usando. Então, na verdade, irmão, para saber se isso aqui está certo, só você sabe se isso está bom ou não. Então eu faço a pergunta para você refletir. Você tinha condições de trazer seu dízimo 12 vezes, esquecendo o erro que possa acontecer na tesouraria de registrar atrasado? Se a resposta é sim, parabéns, que Deus te abençoe. Você não conseguiu trazer,
Bom, eu dou parabéns pelo fato de você estar tentando, pelo menos. Mas dá para melhorar? Dá. Vamos às ofertas agora. Incrível que na oferta nós temos 288 doadores. Mais do que os dizimistas. Ou seja, tem mais pessoas preocupadas que o dinheiro fique aqui do que o dinheiro vá. Em número de pessoas. Mas quando eu vou olhar no número de vezes, eu tenho 14 pessoas que doaram ofertas 12 vezes. 16 pessoas doaram 11 vezes. 9 pessoas doaram 10 vezes. 10 pessoas doaram 9 vezes. 15 pessoas doaram 8 vezes. E 7 vezes foram 9 pessoas. Que é um total de 73 pessoas. Na mesma quantia, nós temos dizimistas 127 pessoas. Nós temos 73 pessoas. Significa que nós temos um número de dizimistas que a gente entenderia que ele seria fiel, mas que ele não tem contribuído com suas ofertas. Eu não posso mostrar para vocês. Mas se eu colocasse na tela aqui as ofertas, vocês descobririam que nós estamos ofertando melhor, dizimando melhor, mas por alguns irmãos. E outros estão vivendo apenas da oferta e do dízimo do outro. Sabe? Meu cunhado é pastor Paulo Rojaime, e ele estava ali na igreja Jardim Paranaense, convidado para um programa especial, e eu estava ali na igreja, e ele estava cantando com a igreja. E ele achou que a igreja estava murmurando, e ele disse o seguinte: pessoal, vamos cantar mais alto. Meu sobrinho na época tinha 5 anos, o Josuan, e o Josuan cantou bem alto. E aí ele achou que a igreja não continuava cantando, ele disse: irmãos, vamos cantar mais alto, irmãos. E ele pregava, e meu sobrinho gritou um monte. Aí mais alto, irmãos, e ele gritava, já não sabia a voz. Ele ouvia tudo para ele. Então ele já não precisava ouvir o mais alto, ele já estava cantando alto. Eram os outros que tinham que cantar. Então quando eu estou falando que temos que melhorar na oferta e no dízimo, se você está sendo fiel, Deus te abençoe nisto. Não precisa ficar preocupado com esse assunto. Quem tem que cantar mais alto é quem ainda não conseguiu chegar neste ponto especial da igreja. Que você possa ser fiel, que você possa crescer nesse assunto, dízimos e ofertas. E que essa igreja aqui pudesse ter tanto dinheiro que a gente pudesse reunir aqui e construir uma outra igreja. Porque nós estamos precisando de mais uma igreja na região, até pelo mapa, como pelo número de membros que nós temos aqui. Não se preocupe com o volume de dinheiro. Se preocupe com você e Deus. Como Deus está, como você está com Deus. Você está bem? Deus seja louvado. Se ainda não está, se ajoelhe com o Senhor, conversa com Ele e diga para Ele o que você quer. Na outra igreja, eu estou repetindo esse sermão, estou pregando em todas as igrejas, alguém me disse que faltou, ele não tinha envelope, por isso ele está colocando na salva. Irmãos, eu tenho as informações, e eu pego as informações, eu estudei economia, adoro números, e eu pego os números e vou acompanhando ano a ano, 2012, 2013, 2014, que é o ano que paramos. E o que tem na salva, irmãos, é praticamente uma coisa todos os anos. Então, se alguém está colocando na salva, ou está dando pouco, ou a vida inteira colocou, porque o valor é o mesmo. Não é lá. A salva não sustenta essa igreja. O que sustenta essa igreja é o que a maioria está pondo no envelope. É isso que está nos ajudando. Então, não siga por impulso. Faça um plano com Deus, converse. Aí você fala, alguém disse para mim outro dia, sabe o que é, pastor? Minha oferta é tão pouquinha, porque eu ganho tão pouquinho, eu tenho vergonha de dar. Esquece a vergonha e pensa na bênção. Põe no envelope. Nem que seja pouquinho. Algumas crianças realmente é bem pouquinho, porque ele ganhou R$1, R$2, o dízimo dele é 20 centavos, mais a oferta dá 30 centavos, ele fica com vergonha. Dá. Aprenda a dar um pouquinho, porque depois Deus vai te abençoar para você poder doar muito. Alguém fez uma doação, alguém me contou, ele fez um plano, eu vou ser pactuante em 10%. Ele foi tão abençoado, ficou rico. E agora rico, ele procura o pastor, isso é história verdadeira, eu só não tenho o nome dos personagens. E ele fala assim, pastor, eu estou achando que meu dízimo, a minha oferta está sendo muito alta, não tem jeito de diminuir? Tem, irmão, tem, vamos ajoelhar, vem cá, vamos ajoelhar, vamos pedir a Deus para você ganhar menos. Aí, ele, não, pastor, não precisa tanto. Não, meu irmão, você tem que dar menos. Daí ele, não precisa, eu vou dar a mesma coisa. Então, eu posso sim ser abençoado, fica tranquilo, só conversa com Deus. Conversa com Deus, escuta o que Deus está te dizendo. Mas aproveita e dá uma alongada nesta oração,
Pergunta para ele se está indo bem no guarda do sábado, na leitura da lição, no estudo da lição, na leitura da Bíblia, se você está indo bem como missionário. Pergunta a ele, vai conversando com ele, entrega a tua vida e não minta para Deus que é perda de tempo, que eu acabei de aprender na lição, que ele vê tudo. Então conversa com ele, pede o poder a ele, para que você seja um vitorioso em todas as coisas. E eu digo mais uma vez, essa igreja está cada dia mais abençoada, porque cada dia mais essa igreja está sendo mais fiel em tudo, não só nisto. Que Deus nos abençoe. Amém. Nós temos uma canção que alguém vai cantar. Nós moramos no céu e algumas das coisas que vivemos com angústias, ou muitas, todas, acabarem. Lutamos hoje, mas logo, logo poderemos ser chamados por nosso Deus de vencedores. Vamos ficar em pé e orarmos. Amado Senhor, nosso Deus, aqui está a tua igreja, Senhor. Igreja esforçada, igreja que busca ser fiel a ti em todos os aspectos. E nós estamos, Senhor, tentando ser melhores do que somos. Todos nós aqui estamos. Mas nós temos as dificuldades do dia a dia, as provações, a força do mal contra todos nós. E eu quero lhe pedir, Senhor, derrama a tua bênção sobre nós, o poder que vem de ti, e que sejamos todos vitoriosos. Esse assunto, dízimos e ofertas, sejamos vitoriosos, mas os outros assuntos da nossa fidelidade a ti, também sejamos, Senhor, usados pelo Senhor. Que através de nós muitas pessoas conheçam o nosso Mestre Jesus Cristo. E logo, logo, possamos vestir vestes especiais e nos encontrarmos face a face com o Senhor. Leva-nos, Senhor, para as nossas casas com a tua companhia. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.